Olá, amigos do TN Online. Hoje estamos aqui mais uma vez com o Esporte de Primeira, mas agora vamos falar sobre Copa das Confederações. Itamar, o apresentador, hoje veio para comentar. Olá, Itamar, tudo em paz? Olá, Júlio. Olá, os amigos da Tribuna do Norte Online. Hoje eu deixei de ser atacante para ser meia, para a gente aqui fazer um belo meio-campo, debatendo, claro, a Copa das Confederações. Uma competição que serve muito mais de ensaio para a Copa do Mundo, Júlio, do que basicamente valendo alguma coisa. Eu acho que vale mais como ensaio para o Brasil, como estrutura de Copa, vale como ensaio para uma seleção que pouco jogou, que ainda está em formação em relação, por exemplo, a outras seleções que disputam eliminatórias. Eu acho que é um grande ensaio, um ensaio geral para o Brasil, principalmente. Acho que vale muito mais para o Brasil do que para as outras seleções. Isso. E nesse ensaio também, para falar sobre esse ensaio, temos aqui o narrador e comentarista da Rádio Globo Natal, Marcos Lopes. Olá, Marcos. O Brasil está preparado para a competição? Eu acho que sim. Eu gostei do que eu vi da seleção brasileira pós-Felipão. Eu sou suspeito porque eu sou fã incondicional do Felipão. Conterrâneo, né? Mas não só por ser conterrâneo, porque eu acho que o Felipão, ele hoje... Muita gente diz que ele é um técnico ultrapassado, que não tem inovação tática, que é previsível taticamente. Mas qual é o técnico que apresentou nos últimos anos alguma inovação? Não tem. Então o futebol é isso mesmo, é marcação, força e velocidade. E os times do Felipão, eles se comportam bem nesse sentido. Então por isso que eu entendo que o Brasil está preparado para essa Copa das Confederações, que não vale nada, que é o maior caça-níquel da história do futebol aí com a chancela da FIFA, mas que, como disse o Itamar, para o Brasil vai ser importante, tanto no aspecto de organização da Copa do Mundo, como para o que o Felipão possa avaliar efetivamente quem desta seleção que está na Copa das Confederações efetivamente vai para a Copa do Mundo. Itamar, o Brasil jogou contra a França, conseguiu uma vitória de 3-0 e está com o time montado para a estreia. Você acredita que o Brasil vai com a melhor formação, que essa é a formação ideal para o Brasil estrear contra o Japão no sábado? Júlio, todo torcedor brasileiro é um treinador. E eu concordo com o Marcos diz em relação à questão de não inovar. Por exemplo, o Felipão, assim como outros treinadores do mundo inteiro, não apresentaram novidade. Eu acho que talvez até o próprio Felipão ele esteja fazendo uma variação do que ele está acostumado a fazer hoje nessa seleção, e que aí eu mudaria exatamente trazendo ele de volta às bases do próprio Felipão. Ele hoje não joga com 3 zagueiros, por exemplo, e todo mundo sabe que o Felipão é o rei, foi o rei do 3-5-2 no Brasil durante muito tempo. Talvez a Copa de 2002, depois da vitória do Brasil, jogando no 3-5-2 no Japão e na Coreia, talvez isso inclusive tenha estimulado muitos outros clubes a jogar mais ou menos da mesma forma. E naquela época ele tinha, por exemplo, o Rivaldo, que servia como aquele número 1 no meio campo, além de ter os 3 zagueiros. E ele abandonou completamente essa teoria. Ele hoje não joga mais dessa forma. Ele não joga com 3 zagueiros. Eu acho que, na minha opinião, pelo menos, eu sendo o Felipão, eu voltava um pouco ao passado, jogaria com 3 zagueiros, o terceiro zagueiro sendo o Davi Luiz, seria um falso terceiro zagueiro ou um falso volante, como vocês possam imaginar, jogando com o Dante ao lado do Thiago Silva. Eu acho que daria muito mais força de marcação atrás e liberaria para jogar os 2 volantes, que são muito bons no ataque, não são bons apenas para marcar, eles são muito bons para chutar, para lançar, que são o Paulinho e o Hernandes. Eu acho que daria mais consistência tática, consistência de marcação e daria mais liberdade para a criação no meio. Até o jogo da França, o Felipão tinha arrumado a seleção do meio para trás. Ele não tinha problema nenhum. Do meio para trás, a seleção estava arrumada. No jogo da França, ele conseguiu dar, na minha avaliação, o equilíbrio necessário do meio para frente. Eu acho que naquele jogo, independente a França está aqui de férias, a França não está com a seleção titular, é a França, né? Mas é a França. E o que interessava para o Brasil não era aplicar uma goleada, era um jogo de avaliação. Esses amistosos foram de avaliação. E eu tenho a impressão que naquele jogo o Felipão arrumou a seleção. Porque não tem muita coisa, além daqueles jogadores que estão na seleção, que ele possa convocar. Eu acho que é uma questão apenas de arrumação, de entrosamento tático. Eu liberar um pouco mais o Paulinho, que é o que ele sabe fazer. Quando prende demais, ele não rende. Ele tem que chegar. E eu concordo também. Se ele fizesse uma composição com 3 zagueiros, entendeu? Ou mesmo com 2 zagueiros segurando um volante um pouquinho mais. Isso. Entendeu? Isso. Segurando o volante. Ele não precisa jogar com 3 zagueiros. Ele faz os 2 zagueiros, o David e o Thiago, né? E segura um outro volante, prende um volante, segura um volante mais ali atrás. Poderia, no caso, eu tiraria colocaria o Luiz Gustavo, que é um volantão. Que é um volantão, entendeu?
Ele chegou a treinar nessa formação, não foi? Com Davi Luiz, e Hernanes e Paulinho e com 3 atacantes, que foi Lucas, Neymar e Jô na frente. Foi uma variação que ele utilizou. Mas uma peça que é bastante contestada, e eu queria a opinião de vocês, no ataque da seleção, Hulk. Hulk ou Lucas? Por que Hulk? Vocês concordam com essa decisão de Hulk? Primeiro, Itamar. Olha, se você fizer... aí obedecendo e mantendo a linha do que eu estou dizendo. Se você tiver 3 zagueiros garantindo a defesa, se você já tem 2 volantes, mesmo que sejam hábeis, que, como é o caso do Hernando, do Paulinho, talvez você não precise tanto da força do Hulk. O Hulk é um jogador que tem muita força, não só para atacar, ele também é bom marcador. Ele volta, ele impõe respeito pelo tamanho dele. Ele não só é um atacante, um meia que chega, um meia atacante, ou ponta de lança, como você queira chamar. Ele é um jogador que também ajuda atrás. A partir do momento que você cria uma boa barreira atrás, com 3 zagueiros, você libera os 2 alas, né? Porque você não vai dizer que o Marcelo e o Daniel Alves são marcadores. Eu gostaria de ser de ponta jogando com eles me marcando. Eles não marcam bem, agora são grandes atacantes. Então, a partir do momento que você tem essa variação, você tem o Neymar que pode flutuar ali no meio e você tem um jogador fixo, eu acho que a presença do Lucas talvez seja mais útil. Por quê? Porque você já garantiu o equilíbrio de defesa, você precisa criar na frente formas de incomodar o adversário. Na minha opinião, o Lucas ele pode dar essa forma de incomodar porque ele pode trocar de posição com mais facilidade com o Neymar. Eles se entrosaram desde o sub-20, sub-17, que eles sempre jogaram, eles são amigos, se entendem. Uma coisa eu me lembro, viu, Marcos, de uma entrevista do Capita, o Carlos Alberto, ele dizia o seguinte, e hoje em dia os jogadores pouco conversam entre si, eles não têm muitas ideias, eles parecem que dependem tudo do treinador, quando faz uma besteira, olha logo, treinador, eu faço o quê? Então, acho que às vezes falta um pouco desse companheirismo. E muito pouco tem esse companheirismo, porque hoje um joga na Inglaterra, os caras não jogam juntos, Japão, se reúnem na semana, pois né? É isso que falta. Mas em relação a Lucas ou Hulk, eu preferia jogar a seleção com o Lucas, principalmente se você utilizar os 3 zagueiros e usar os volantes, como eu disse, porque você vai ter uma seleção equilibrada na marcação e uma seleção muito rápida, leve, capaz de criar boas jogadas pelas alas, se você está jogando com o Fred ou com o Jô no meio, como o grande pivôzão, ou seja, você tem muito mais alternativas. Mas nesse 4-4-2, Marcos, você acha que Hulk seria a melhor alternativa no lado direito do ataque? Eu ainda acho que é o Hulk. Porque a gente diz 4-4-2, mas o time vai variando tanto ao longo do jogo que ele acaba se acomodando até pela filosofia do técnico num sistema muito mais de marcação. O 4-2-3-1. E aí o Hulk lá na frente eu acho que ele é importante. Eu, no meu time, jogaria sempre, em qualquer situação, com um homem do estilo do Hulk. E aí a gente pode trazer aqui para o nosso futebol, guardando as devidas proporções do que eu estou dizendo. Um Rodrigo Silva, no ABC, um Max, que fazia bem no América, Itamar, que fazia bem no América, aquele cara que fica como referência, porque ele tem 2 alas, com a capacidade que tem os alas do Brasil, de jogar no fundo do campo. Ele tem um cara como Neymar, que é leve, que ainda não encontrou o futebol na seleção, e ele tendo esse cara de referência lá na frente, eu acho que facilita muito, porque ele leva uma preocupação grande à marcação adversária, para onde ele sair ele vai arrastar pelo menos um zagueiro, entendeu? E quando precisa ele volta para a marcação. Eu gosto de jogadores com essas características. Eu acho que o Hulk, mesmo criticado, ele caiu muito bem no esquema do Filipão. Você tiraria o Fred, então colocaria o Hulk ou jogava com os 2? Não, dá para jogar com os dois. Dá para jogar com os 2. O problema é que, né, mas dá para jogar com os 2. O grupo A vai ter Brasil, Itália, Japão e México. Quem são os favoritos, Itamar, para você nesse grupo do Brasil? Não tem a menor dúvida, Brasil e Itália pela tradição. Toda vez que você for colocar favoritos em Copa do Mundo, fica muito fácil, né? Você pega quantas seleções já foram campeãs do mundo? Muito poucas. Então você coloca as campeãs do mundo como favoritas. O problema é em relação ao México. Que México é esse que vai chegar aqui no Brasil? Como esse México é um México que ainda está mordido, ainda está disputando eliminatórias, tentando se classificar para a Copa do Brasil aqui, Copa de 2014, que México vai ser esse que vai chegar aqui? O México, na minha opinião, é o fiel da balança do grupo do Brasil. Brasil e Itália são os grandes favoritos. O Japão, talvez vem aqui, eu acho que o Japão evoluiu, melhorou muito, mas não dá para você começar. Se você começar a ter medo do Japão, então é melhor você não entrar na competição.
né? Com todo respeito ao Japão. Eu acho que às vezes o pessoal começa a colocar os bichos papões, já existe, você começa a incluir mais alguns, até para justificar quando você perde. Ah, não, perdi, mas está evoluindo o futebol. Então o Japão não é. Eu acho que no grupo do Brasil, o Brasil e Itália entram como favoritos. E a cada 4 anos se diz, olha, o Japão está evoluindo muito. Mas chegou aonde o Japão até agora? O Japão está evoluindo muito. Dá para você ver um jogo, mas você não vai ganhar nada. Entendeu? Pois é. Não tem, eu acho que é Brasil também e Itália. Mas mesmo com a vontade que você vê dos italianos aqui, Balotelli e Pirlo foram vistos no Cristo Redentor, passeando em Copacabana, o não levar a sério das principais seleções, você acha que pode também ser um fator decisivo para a classificação desses grupos, no grupo A e no grupo B? Mas eu acho que não tem esse negócio de não levar a sério, não. É natural que o cara venha da Europa para o Rio de Janeiro, claro, que ele vá, entendeu? Não existe mais esse confinamento. Não, e sabe por que ele foi na África do Sul? Os caras tinham medo. E os caras sabem, e jogam em alto nível, entendeu? Eu não entro muito nessa história, não, os caras estão aqui aproveitando o Rio de Janeiro, conhecendo o Cristo Redentor, tomando caipirinha, estando em Copacabana. Só se eles fossem doidos de não aproveitar isso aí, mas jogam em alto nível. Mesmo que a Copa das Confederações, ela não tenha um peso decisivo nesse aspecto, mas eles sabem também, esses jogadores, especificamente da Itália, que ela é um balizador aí para a Copa do Mundo. Que eles têm que dar o melhor. Me admiraria, Marcos, se os caras estivessem aí no Rio de Janeiro e não quisessem ver isso, né? Todo mundo quer. E tem outro detalhe, por exemplo, a própria seleção italiana tem um comportamento diferente nas Copas, levaram as esposas para as concentrações. Eu acho que é normal e isso não influencia, não. Eu acho que se a pessoa for aumentar a confiança, não, vamos jogar, eles não estão nem aí, não é bem assim. Quando a bola rola é diferente. Se você tem qualidade, as coisas ficam bem diferentes. E é inegável que tem qualidade. Brasil e Itália, né? Tranquilo. Então vamos para o grupo B agora, rapidamente, passando o grupo B, que tem Espanha, a Nigéria que vem, no sábado eles vêm aqui, garantiu o grande Jerome Valk. E tem o Tahiti e o Uruguai. Nesse time. E se não viesse, levaria um chute no traseiro. E sairia da Copa. Tem a dúvida, né? Nesse grupo, com essas 4 potências de futebol, quem serão os favoritos? Eu fico com o Tahiti, Marcos, você. Repita. Eu digo mais uma vez, Espanha, Nigéria, Tahiti e Uruguai. É briga de cachorro pequeno, né? Eu acho o seguinte... É Uruguai. Espanha, né? Uruguai, Espanha. Espanha e Uruguai, sem dúvida nenhuma. Uruguai... Qualquer outra coisa seria a zebra, mesmo que o Uruguai... O Uruguai caiu um bocado. O Uruguai está sofrendo na eliminatória, né? Hoje estaria na repescagem, né? Graças a uma vitória de 1-0 apertadíssima em cima da Venezuela na semana passada. Sufoco grande. Todo mundo... Mas é Espanha e Uruguai. Camisa. No Uruguai eles vieram com a força máxima também, assim como a Espanha. Só a Nigéria que deixou 9 jogadores que ganharam a Copa das Nações Africanas. Tahiti veio com a força máxima? Temos que ter cuidado com o Tahiti, né? Tahiti veio completo. Mas, Itamar, o futebol que a Espanha joga, esse futebol de posse de bola... Tahiti é 23, vieram todos eles. Esse futebol da Espanha de posse de bola, você acredita que faz da Espanha ainda o favorito na Copa das Confederações, jogando contra grandes times que quer queira, quer não, é o Brasil, a Itália, o Uruguai. Você acredita que a Espanha vem como bicho-papão para essa competição? É um dos favoritos, assim como Brasil e Itália. A Espanha, ela ganhou tudo que tinha para ganhar, né? Ganhou tudo. Todo mundo falou no futebol espanhol que é com base no Barcelona, o estilo de posse de bola, de toque, de calma, de controle. A gente estava aqui debatendo antes do programa começar, dizendo que o estilo de você ter a posse de bola, porque eles sabem que quando eles são atacados, eles sofrem muito. Porque a Espanha é meio que a cara do Barcelona sem o Messi. E aí é o maior problema. A cara do Barcelona sem o Messi. O Barcelona sem o Messi levou 7-0 do Bayern de Munique. É isso, você está entendendo? Então, é meio isso. A Espanha é isso, sendo o Messi da Espanha é o Iniesta. Então, muito do Barcelona depende do Iniesta estar bem ou não estar bem. É uma excelente seleção, uma seleção extremamente arrumada, diferente do Brasil. Do Brasil, é uma seleção que está acostumada a jogar várias vezes. Esse time, qualquer torcedor espanhol, se você perguntar ele sabe do 1 a 11. E esse é o diferencial, não é? Pois é. É o que o Brasil está sentindo. É a falta de um conjunto. Porque veja quantos técnicos passaram pela seleção. Ou do Mano Menezes até essa transição para o Felipão. Quantos jogadores foram testados na seleção? Até hoje, de repente, tem dificuldade aqui para dar a seleção brasileira do goleiro ao último atacante. Porque houve... Quem entra, se entra nos aires, se entra público, se não entra... Porque não houve. E a Espanha tem esse conjunto, que é o conjunto e uma filosofia.
Independente de quem entra no time, mas ela tem uma filosofia, está definido que o time tem essa característica de jogo. Ela só tem hoje um risco, que é o risco do momento. O momento espanhol não é bom, não pela seleção da Espanha, porque o momento, por exemplo, do Barcelona e do Real Madrid, que, se eu não me engano, 90% da seleção espanhola é composta por jogadores de Real Madrid e Barcelona, não é um momento muito bom, nem do Barcelona, nem do Real. São momentos, eles sofreram na Liga, os dois caíram nas semifinais, né, com o futebol alemão que passou para a final sendo superior. Então, assim, é saber se... Mas isso aí muda tudo, Itamar. Na seleção muda, a seleção é outra história. Mas você sabe que a seleção também é espírito. Mas muda por completo. Vamos ver se muda realmente na estreia da Espanha. Então, vamos aqui para um palpite rápido. Itamar, Brasil e o Japão do poderoso Honda e Kagawa. Quem ganha? Brasil ou Japão? E o Kagawa. Não, eu acho que o Brasil vence 2-1. Como a estreia, tem toda aquela história de estreia, não é fácil, interessante, o futebol brasileiro é interessante, todo mundo gosta muito de jogar em casa, mas jogar em casa para o futebol brasileiro nunca é muito fácil, né? A torcida é exigente e tem razão, porque a gente tem um histórico para ser exigente, não dá para ser exigente com o Tahiti, por exemplo, mas com o Brasil dá, porque a gente tem uma história muito bonita e a gente tem que estar sempre defendendo essa história. Mas eu acho que 2-1 é um placar, é a vitória, é ganhar o primeiro jogo, é como eu disse no começo do programa, é um ensaio, né? E a gente tem que encarar como um ensaio. Marcos. É chave. O Brasil precisa arrancar bem diante do Japão. Não sei, placar eu não seria capaz. Chutar que segunda-feira é dia da gente cobrar aqui. Da gente cobrar, não é? Quem ganhar... Mas o Brasil vence esse jogo 2-0. 2-0. Tá bom, os placares estão dados. O meu palpite, o Brasil claro. 3-1 no Japão, 2 gols de Hulk só para me calar. Então, segunda-feira aqui, mais uma vez, no Esporte de Primeira, vamos ver os placares do fim de semana e cobrar de todos nós. Muito obrigado, Marcos. Tomara que o Brasil não... E Kagawa, né? Vamos deixar com o de Kagawa para lá. Muito obrigado, internauta. Até segunda-feira.